E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coiote no ar. Hoje é sábado, dia 11 de novembro de 2023, e eu tô aqui para trazer atualizações a respeito das eleições na Argentina. Falta exatamente uma semana para o segundo turno, que está sendo disputado entre o Javier Milei e o Sérgio Massa, né? Vai ser no próximo domingo, não nesse de agora, no outro domingo, a eleição de segundo turno. Gente, em todos os vídeos que eu fiz comentando a eleição dos nossos vizinhos, eu citei que o único instituto de pesquisa que vem se aproximando mais dos resultados é o Instituto Atlas Intel, né, que inclusive é um instituto brasileiro, que também teve altos índices de acerto nas eleições passadas aqui no Brasil, apesar de utilizar um método bastante diferente de pesquisas por internet. Até por isso eu acabei não colocando o resultado deles nas últimas eleições aqui brasileiras, mas passarei a incluí-los nas minhas coberturas a partir do ano que vem também aqui em território nacional, né? A Atlas, ela, na véspera das eleições primárias, ela demonstrou um resultado muito parecido com o que a gente viu nas urnas. Ela conseguiu medir uma tendência de crescimento do Sérgio Massa no primeiro turno depois, que se confirmou também no dia da votação, e agora ela tá dando um resultado bastante apertado. Gente, no dia 25 de outubro, né, a gente tinha passado alguns dias do primeiro turno, eu gravei um vídeo dando atualizações para vocês sobre a situação por lá. O título do vídeo é "O que esperar do segundo turno das eleições na Argentina?". Basicamente, eu coloquei algo que é óbvio, mas que é bom que a gente lembre na hora de fazer essa análise, que o que determina o resultado do segundo turno em comparação com o primeiro são 4 fatores. 4 grupos de eleitores diferentes. Um desses grupos são aqueles que foram votar no primeiro turno e não compareceram e não vão comparecer no segundo, né? O cara foi lá, votou, não pretende votar agora. Ou até comparece, mas vai anular o seu voto, ou votar em branco. Bom, o segundo grupo é aqueles que não foram votar ou anularam e que agora decidiram que vão escolher entre alguns dois candidatos, né? Essas duas turmas aqui, olha, quando o negócio tá muito apertado, é importante. Quando não tá, é uma porcentagem de eleitores muito, muito ínfima. No geral, quem vota no primeiro, vota no segundo e vice-versa. No geral, quem não anula no primeiro, não anula no segundo. E quem anula, anula de novo, tá? Via de regra. Existem exceções, mas é uma parcela da população quase que insignificante, certo? O terceiro grupo é aqueles que já votaram em você como candidato. Ou seja, Sérgio Massa, aqueles que votaram no Sérgio Massa no primeiro turno, né? Como que eles vão lidar agora no segundo turno? Milei, mesma coisa, tá? Este grupo também acaba tendo uma insignificância. É muito, muito raro em qualquer lugar do mundo que um eleitor que votou em uma pessoa que foi para o segundo turno não vote nela novamente nesse segundo turno. Afinal, na primeira fase ele tinha lá várias opções, escolheu uma daquelas várias e essa opção que ele escolheu foi para o segundo só com uma outra. Então, é muito raro que alguém perca voto entre um turno e outro. Acontece, a gente tem o grande exemplo aqui no Brasil, que eu citei também para vocês nesse último vídeo, da eleição de 2006, em que o Geraldo Alckmin teve um número de votos menor no segundo turno naquela ocasião do que tinha tido no primeiro, mas é exceção e no geral é uma margem pequena. O sujeito votou em você, você tem que fazer muita cagada para perder esse voto, certo? Ou para perder uma parcela considerável desses votos que já foram para você na primeira fase, né? Então, vamos 3 grupos aqui, não votaram, ou votaram e não vão votar, ou então que já votaram em você, que são um pouco insignificantes. Qual que é a jogada num segundo turno? O que é determinante num segundo turno? Aqueles que votaram nos outros candidatos que não foram para o segundo turno. O que essa turma vai fazer agora? Né? Você votou na Patrícia Burrich, e agora? Para que lado você vai? É isso que é determinante. É isso que é determinante. É a chamada migração de votos. E aqui um ponto que a gente precisa observar, né? Naquele vídeo eu tinha comentado com vocês que existia uma tendência de migração que em algum grau a gente poderia prever, né? A gente ainda não tinha tido nenhuma pesquisa da Atlas Intel ainda, né? Tava logo depois da disputa e tudo mais. E eu disse, olha, o Sérgio Massa, vocês estão até vendo na tela o gráfico que eu coloquei pra vocês naquela ocasião, né, no vídeo do final do mês passado. O Sérgio Massa teve 36,4, a tendência é que ele mantenha. Existe uma tendência forte que os eleitores do Juan e Bregman migrem pra ele Sérgio Massa, né? E aí
Se essa migração acontecer na totalidade, sempre é improvável que haja uma migração na totalidade, mas às vezes pode se aproximar disso, o Massa atingiria ali uma parcela de 46%. Ele teria 46% dos votos totais com maior probabilidade, certo? O Milei, por outro lado, manteria os seus 30%, é o mais provável, e para conseguir alcançar o Sérgio Massa e ficar na frente dele na disputa de segundo turno, ele precisaria conseguir 3/4 dos votos da Patrícia Bullrich. 3/4. Se ele pegar 3/4 dos votos, né, ele alcança o Massa. E aí, o outro 1/4 dos votos da Patrícia, dependendo de como eles se alocarem, dariam a vitória para o Milei ou para o Massa. Certo? Então, aqui basicamente colocando aí um cenário provável, né, naquela ocasião. Mas agora a gente já tá num campo um pouco mais tranquilo para fazer uma avaliação, porque a Atlas Intel divulgou 2 pesquisas nesse meio tempo. Uma no dia 4 de novembro e outra agora no dia 10 de novembro. Foi publicada ontem, tá? Essas 2 pesquisas, elas mostraram resultados quase que idênticos. Variou em 0,1%, 0,2% para cada um, né? Bem menos do que a margem de erro, então nem importa muito. O que a Atlas mostrou? Em votos totais, Javier Milei, 48,6% contra 44,6% do Sérgio Massa. Em votos válidos, tira aquela turma que não sabe responder, aquela turma que diz que vai anular, 52-48 para o Javier Milei. Milei 52, Massa 48, certo? Nas 2 pesquisas, a coisa se manteve estável. Né? Então, gente, olha que interessante. Aí você olha para esse número e fala, mas o Massa não ia conseguir 46%? Ficou com 44,6%, né? O que aconteceu? A Atlas perguntou, em quem você votou no primeiro turno? Para ter como referência, né, como que os votos migraram dos candidatos que não chegaram agora na segunda fase da disputa. E veja só, a Miriam Bregman, 73,4% dos votos dela migraram para o Massa. Não migraram todos os votos. Aquele cenário de migração de todos os votos não se confirmou, certo? Quase 10% foram para o Milei. Surpreendeu. A Miriam está alocada à esquerda, né? Um resultado que surpreende bastante. Brancos e nulos foram 12,4%. Muita gente que votou nela decidiu migrar para branco e nulo, né? E 4,5% ainda estão indecisos. Mas a gente está falando de uma candidata ali, né, que atingiu uma parcela de só 2,6% na eleição geral, certo? Então, esses indecisos são bem pouco representativos nesse universo. O Juan, gente, também tinha uma tendência de migração para o Massa. Olha isso. O Juan teve 52,4% migrando para o Massa, migrou metade só. Só metade, né? Pior, 30% praticamente, 29,7% foram para o Javier Milei. 12,1% para brancos e nulos, 5,6% para indecisos. Isso quebrou Massa, gente. Isso quebrou Massa. Essa migração não aconteceu como poderia acontecer eventualmente, tá? Não era uma certeza e nada mais, mas dá uma demonstração de que os eleitores deles não estavam realmente tão dispostos a migrarem para o Massa, né? O Massa só não ficou pior porque ele conseguiu caçar um pouquinho de voto da Bullrich, conseguiu caçar 12%. Agora, lembra que eu falei? Para o Milei atingir aqueles 46% do Massa, que o Massa não conseguiu no final, então ele nem precisaria de tanto, ele precisaria de 3/4 dos votos dos que votaram na Patrícia Bullrich. Gente, o Milei conseguiu os 3/4. Exatamente, conseguiu 76%, conseguiu com uma frestinha a mais ali ainda, né? E o resto não migrou tudo para o Massa, teve aí a saída forte para branco nulo. Não tão forte quanto os demais candidatos, mas teve uma migração forte para brancos e nulos, né? E também um pouco para indecisos ainda. A gente tem um número de indecisos que pode sim ser determinante na eleição argentina, dado o resultado apertado, tá? Então é aquilo, né? O principal fator, que é o fator de migração de votos, no final tá pior do que pro Massa do que poderia se prever. Isso é muito bom pro Javier Milei, não à toa o Milei tá na frente. Agora, tá apertado, tá tão apertado que os outros fatores também têm um peso, tá? A gente tem um peso considerável daqueles eleitores que podem não comparecer. A abstenção, ela passa a ser um assunto, né? Como eu comentei na eleição do Lula no ano passado, né? No segundo turno, tá muito funilado. Aí qualquer pessoa que foi votar e deixa de votar, ou qualquer pessoa que não foi e agora vai, pode mexer nesse resultado, pode interferir bastante nas coisas,
tá? Aquele risco quase nulo de você perder um eleitor que já votou em você, você tem que começar a ter um cuidadinho com isso também, porque é muito pouca gente que tá te distanciando do outro, certo? Né? Eu peguei uns outros dados interessantes aqui da pesquisa da Atlas, só para, né, a caráter até um pouco de curiosidade, né, aquela crise da falta de combustíveis, muita gente vinha me perguntando quanto isso poderia atrapalhar o Massa. Olha, na Atlas Intel, 48% deram, né, responsabilidade a ele para essa crise, certo? Disseram que a crise é responsabilidade dele como ministro da Economia atual. 44% disseram que não, 8% que não sabem. Aí, basicamente, é um cenário em que quem vai votar no Milei disse que a culpa é dele e quem vai votar nele disse que não é. Tá? Quando a gente vai olhar os extratos por candidato, essa coisa se confirma, certo? Então, assim, é óbvio que é um problema para o Sérgio Massa, mas ao mesmo tempo não dá para dizer que é tão determinante assim. Agora, a pessoa vai votar no Milei por causa da crise, e aí por isso que ficou assim, até pode ser, mas não me parece, certo? Outro ponto interessante, né? A aprovação do governo do Alberto Fernandes, do atual governo, do qual o Sérgio Massa faz parte, né? 77,2% desaprovam, 10,7% aprovam, não sabem 12,2%. Até quem vota no Massa não gosta do governo do Fernandes, tanto que o Massa vem ensaiando um distanciamento do Fernandes e também da Cristina Kirchner, porque a Cristina tem uma rejeição muito forte, tá? Nessa outra pergunta, em sua opinião, né, é justo a condenação da Cristina Kirchner por corrupção na justiça? 54,7% disseram que é justa, 29,8% só que não e 15,5% não sabem. Então tem muita gente que acha justa ela ser condenada na justiça e que pretende votar no Massa. Ou porque odeia muito o Milei, ou porque em algum grau diferencia as duas pessoas, tá? E o Massa deve, nessa reta final de campanha, redobrar esta aposta no afastamento da ex-presidente e atual vice-presidente Cristina Kirchner e também no afastamento da figura do Alberto Fernandes. E ele vem contando com a ajuda deles nesse sentido, né? Eles também estão embarcando nessa estratégia porque sabem que eles podem contaminar a candidatura do Sérgio Massa caso tenha uma participação ativa nessa campanha eleitoral. Gente, na Argentina, você não pode ter pesquisa na semana das eleições, então agora a gente vai entrar num campo aí mais desconhecido, a gente vai ter só o resultado final para dar uma noção. É óbvio que podem acontecer algumas coisas que vão dar uma tendência de fortalecimento pro Massa e pro Milei, mas daqui para lá fica muito complicado fazer qualquer tipo de análise, porque a gente não vai ter números atualizados, tá? É um ponto de conforto pro Milei observar que entre as pesquisas que a Atlas fez no dia 4 e entre a que a Atlas fez ontem, né, publicou ontem, não mudou absolutamente nada. Para quem tá na liderança, é bom que não mude nada, né? É bom que não mude nada. Para quem tá atrás, dá um desespero. O Massa vai ter que se movimentar bastante nessa reta final se quiser ter alguma chance de vitória. Agora vamos lá. A Atlas acertou bastante, mas tem uma margem aí de diferença que fica em 1, 2%, que às vezes não dá pra dizer que a pesquisa errou, como eu insisti muito nessa tecla nas eleições aqui do Brasil, é que o eleitor muda de opinião de última hora. Uma coisa é você perguntar pra ele na véspera, outra coisa é como ele vai fazer no dia, né? Ele muda de opinião, né? A pesquisa ela é um retrato de momento, né? E aqui a gente tem um retrato que é 8 dias antes da eleição, né? No caso, 9 dias antes, porque foi divulgada ontem, agora faltam 8 dias. Certo, gente? Acho que é isso. Qualquer crítica, dúvida ou sugestão podem comentar aqui embaixo. Se surgir mais alguma demanda aí forte ligada à cobertura da eleição argentina, eu trago aqui pra vocês também. Vejam meu último vídeo também, eu acho que ele continua bastante válido. A migração, ela se deu de uma forma interessante, que não distou completamente do que eu supus que poderia acontecer lá, certo? O vídeo do dia 25 de outubro agora. E até a próxima.